Você já se sentiu como um escultor diante de um bloco bruto, com a visão clara do que deveria sair dali, mas sem saber por onde começar? Já ficou como um músico que ouve uma melodia inteira na cabeça, mas precisa aprender cada nota antes de tocá-la? Ou como um mergulhador à beira do salto, olhando para a pura profundidade e sentindo o medo e a expectativa ao mesmo tempo? Talvez sua vida pareça um vulcão que não entra em erupção. Calor fervilhando por dentro, promessas que ardem e ainda não se manifestam. Ou você está sentado numa sala de espera, olhos fixos na porta, coração contando cada minuto, perguntando: quando será a minha vez? Se você se reconhece em alguma dessas imagens, ouça isto com atenção. Seu destino mudará. Aprenda a confiar nas promessas de Deus para você. Se esta palavra toca o seu coração agora, escreva nos comentários: Deus ouve minha oração, e deixe um like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Por que podemos afirmar que seu destino pode e vai mudar? Porque a nossa esperança não se apoia em sentimentos passageiros, nem em planos humanos falhos. Ela se ancora no caráter imutável de Deus. 3 textos surgem como pilares que sustentam essa certeza. Primeiro, a Escritura nos lembra que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. Números 23:19. Segundo, a palavra às igrejas nos assegura que Deus, que não pode mentir, nos ofereceu a vida eterna como esperança segura. Tito 1:2. E terceiro, a carta aos Hebreus exorta-nos a segurar firmemente a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. Reflita comigo: se o próprio Deus é a base da promessa, o que fundamenta a sua esperança é maior do que o seu cansaço, maior do que a demora, maior do que as incertezas do caminho. Quando a promessa não depende da nossa força, mas do caráter de quem prometeu, a espera deixa de ser um limbo sem sentido e torna-se uma oficina onde Deus molda aquilo que permitirá suportar a bênção. Ainda que você esteja cansado de esperar, a diferença entre esperar passivamente e esperar ativamente. A espera ativa é uma fidelidade que escolhe confiar quando não há provas visíveis. Não é resignação desesperançada, é dependência adulta de um Deus cuja palavra não muda. A promessa divina não é uma vaga possibilidade, é uma realidade que, pela fé, começa a operar no presente, mesmo que os sinais exteriores tardem. Quando falamos da fidelidade de Deus, não reduzimos a promessa a uma garantia automática. Não é como apertar um botão que dispara bênçãos. É confiar que a fidelidade do Senhor sustenta o processo. É por isso que precisamos olhar para o caráter. Quando Deus promete, Ele o faz com base no que Ele é: fiel, justo, verdadeiro. E é esse caráter que torna possível dizer hoje: seu destino mudará. Mas como Deus opera enquanto a promessa ainda não chega? Como entender os atrasos, as portas fechadas, as provações que parecem contradizer a promessa? Para responder isso, precisamos aceitar que Deus tem métodos. Ele usa processos, e esses processos têm propósito formativo. Imagine a Universidade do Deserto, um lugar onde o tempo é instrumento de ensino. Moisés passou 40 anos de formação no deserto antes de assumir a liderança que mudaria o destino de uma nação. José viveu anos na casa de Potifar e depois na prisão, até que a interpretação de um sonho o colocasse no lugar certo para salvar muitos. A vida de Davi foi marcada por longos períodos de ocultamento e provação antes de chegar ao trono. Esses não foram atrasos sem sentido, foram períodos nos quais o caráter foi refinado, a fé testada, a obediência consolidada. O deserto é pedagógico, ele nos esvazia de falsas seguranças e nos conduz a uma dependência que não é emocional, mas espiritual. Se você está no seu deserto, talvez esse seja o lugar onde Deus está lapidando sua fé, afinando sua visão e preparando um coração capaz de suportar o peso do chamado. O deserto é onde aprendemos a ouvir Deus sem ruído, a descansar na promessa quando tudo nos convida a duvidar. Há ainda as portas fechadas. Quantas vezes interpretamos uma porta que se fecha como um fracasso? Muitas pessoas veem portas trancadas e concluem que Deus os abandonou. Mas e se a porta fechada for um ato de proteção? Há portas que nos poupam de caminhos que nos dariam atalhos perigosos, portas que nos preservam de escolhas que fariam ruir o propósito de Deus em nossas vidas. Pense numa mãe que proíbe o filho de atravessar uma rua. Ela fecha a passagem para evitar dano. Assim o Senhor age às vezes, não para frustrar, mas para proteger e redirecionar. Ao mesmo tempo, Deus age por meios inesperados.
Lembra da parábola do bom samaritano? A mercê veio do lugar menos provável. Às vezes a provisão e o livramento chegam por quem nós menos esperamos. Um nome desconhecido, uma pessoa que não compartilha de nossas expectativas, um gesto simples que muda o curso de um dia e da vida inteira. Precisamos estar abertos aos instrumentos paralelos de Deus, até quando não correspondem às nossas previsões. E há o episódio de obediência que parece ilógico. Lembre-se de Naamã, o comandante sírio, que buscou cura nas mãos do profeta Eliseu. Ele esperava um gesto grandioso, mas recebeu uma instrução simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, segundo Reis 5. Foi humilhante para seu orgulho, e inicialmente ele resistiu. Mas quando se entregou à humilde obediência, saiu curado. Essa história nos ensina que o eu precisa submeter-se à vontade divina, e que o milagre pode vir por caminhos que não combinam com a nossa lógica. Qual é o seu Jordão, hoje? Que obediência pequena e aparentemente insignificante Deus está pedindo de você? Pergunte-se: qual é a pequena ação que você evita por orgulho, preguiça ou por achar que é insuficiente? Qual é o gesto que parece ridículo à sua própria razão, mas que pode ser o veículo da transformação? A grande bênção muitas vezes começa numa fidelidade aparentemente pequena. Enquanto Deus prepara, Ele também testa. A obediência, especialmente quando é humilde e sem aplausos, é o sinal de um vaso pronto, e Deus escolhe vasos dispostos a serem moldados. Integridade, humildade, generosidade. Essas são qualidades que suportam uma promessa. Sem elas, a bênção pode tornar-se pedra de tropeço, como uma responsabilidade mal administrada que causa queda espiritual. Por isso, o processo não é caprichoso, é formativo. Deus não quer apenas te dar algo novo. Ele quer fazer de você alguém que possa manejar bem o que recebeu. Há, ainda, uma dimensão de ajuda inesperada que precisa ser enfatizada. Na estrada da vida, o recurso pode vir por um bom samaritano, alguém que oferece socorro mesmo sem laços, alguém que o Senhor coloca na sua trajetória para ser instrumento de graça. Isso nos ensina a não subestimar relações casuais, encontros fortuitos, empregos que nos parecem pequenos. Abrace a humildade de quem aceita auxílio e aprenda a ser você também um instrumento nas mãos de Deus para os outros. Ao mesmo tempo, devemos ter cuidado com interpretações fáceis. Não é porque você orou que todo obstáculo desaparece automaticamente. Não é porque alguém orou por você que a cura ou a prosperidade se manifestará de maneira imediata. Precisamos equilibrar esperança e maturidade, expectativa e paciência. A promessa é real. O cumprimento muitas vezes é progressivo e ligado ao processo de conformação do caráter. Enquanto você pondera sobre tudo isso, permita-me trazer um pequeno caso prático que ilustra esses princípios sem sensacionalismo. Imagine Ana, uma mulher comum. Perdeu um emprego, viu a saúde de um parente se agravar, encontrou portas que se fecharam e recebeu propostas que não batiam com sua formação. Ela poderia ter se desesperado, poderia ter acusado a Deus de injustiça. Em vez disso, Ana escolheu pequenas obediências: acordar mais cedo para orar, oferecer ajuda ao vizinho idoso, aceitar um trabalho temporário que exigia humildade, mas pagava as contas. No deserto, ela aprendeu a depender. Quando veio a oportunidade que parecia alinhada à sua vocação, ela estava mais preparada, mais confiável, mais íntegra. O vaso pronto para receber a bênção. Seu destino começou a mudar, porque ela caminhou na promessa e se deixou moldar pelo processo. Essa história não pretende ser um manual que transforma sofrimento em garantia imediata. É uma ilustração do princípio. Deus usa o processo para preparar o cumprimento. O desafio para você é identificar onde, hoje, o Senhor está te formando. Você está na universidade do deserto para aprender alguma lição? Há uma porta que se fechou para proteger você? Há alguém que veio de onde você menos esperava para ser canal de ajuda? Qual é o seu Jordão? No cotidiano, isso traz implicações práticas. Quando a espera é longa, não a ocupe apenas com frustração. Preencha esse tempo com atitudes que comprovem seu coração. Arrependa-se onde necessário. Perdoe onde foi ferido. Sirva sem reconhecimento. Dê generosamente, mesmo quando a necessidade pareça grande. Essas atitudes são como polimento no vaso. Deixam-no pronto para suportar a glória sem rachar. Também é importante reconhecer que a obediência nem sempre resulta em aplauso público. Na verdade, muitas vezes ela passa despercebida, mas Deus vê. A obediência humilde que ninguém nota pode ser exatamente o que Ele recompensa com aquilo que você pediu em oração.
Não busque a bênção para exibir, mas para cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Enquanto caminhamos nesse entendimento, surge uma tensão natural. Muitos se perguntam se há, de fato, formas corretas de orar que acelerem o cumprimento, se existe uma fórmula. Precisamos ser claros. A oração não é uma fórmula mágica. Orar não manipula Deus como se estivéssemos apertando botões. A oração alinha o nosso coração ao coração do Pai. A oração transforma a alma de quem ora, e por isso nos coloca em posição de receber e suportar o que vem. Orar com fé não é garantia mecânica de resultado instantâneo, mas é o modo pelo qual participamos ativamente do processo divino. No entanto, existem declarações de fé e promessas bíblicas que podemos reivindicar. A diferença é que essas reivindicações não forçam Deus a agir contra sua sabedoria. Elas expressam confiança no caráter daquele que prometeu. Quando dizemos Deus é fiel, não estamos forçando Deus a cumprir. Estamos escolhendo acreditar na sua fidelidade enquanto atravessamos o processo. Essa escolha muda nosso destino, porque ela altera nossas atitudes, nossas decisões e nosso estado espiritual. À medida que avançamos, convém perguntar: em que áreas específicas você precisa ver a mudança? Casa, provisão, saúde, sabedoria, propósito. Cada área tem seu modo de ser tratada pela promessa. Mas antes de listar promessas e modelar declarações, é crucial que o coração esteja preparado. Preparação não é signo de mera autopromoção. É humildade prática. É admitir que precisamos crescer onde há orgulho, que precisamos ajustar onde há descuido, que precisamos doar onde há apego. Neste ponto, talvez você sinta ansiedade por uma lista de soluções rápidas. Eu entendo. Todos queremos respostas práticas e imediatas. Mas a promessa central permanece. Seu destino mudará quando você alinhar sua esperança ao caráter de Deus e permitir que Ele o molde. Não sobrecarregue a sua fé com a pressão de provar algo hoje. Em vez disso, cultive a constância. Permita-me voltar à imagem inicial do escultor. Há momentos em que o artista passa anos apenas percebendo o mármore, estudando, retirando impurezas, esperando pelo momento certo de executar cortes decisivos. A pressa não ajuda, ela arruína a obra. A obediência no processo é o que o torna apto a concluir a obra com beleza. O escultor vê a forma, mas sem a disciplina do trabalho e o tempo de preparo, a visão permanecerá um sonho. E o mergulhador? Ele não pula sem treino, ele pratica o salto, aprende a respirar, prepara o corpo para o impacto. Assim é com a fé. A preparação do vaso nos torna capazes de suportar a profundidade da bênção sem nos afogarmos nela. Agora, antes de prosseguirmos mais profundamente na explicação de como as promessas se manifestam nas áreas concretas da sua vida, quero convidá-lo a uma breve reflexão pessoal. Qual é a imagem que mais descreve a sua espera hoje? O escultor, o músico, o mergulhador, o vulcão, a sala de espera. Onde dói mais? Na espera pelo chamado, na luta por provisão, na batalha pela restauração de relacionamentos ou na espera pela cura? Tome um momento para colocar nome ao seu deserto. Porque nomear é o primeiro passo para entender o que Deus quer fazer. Enquanto você nomeia, não perca a paciência com você mesmo. A promessa não exige perfeição para começar a se cumprir. Ela exige um coração disposto a ser moldado. Há ações práticas que você pode começar hoje. Reconheça a soberania de Deus na sua situação. Entregue a ansiedade em oração. Pratique uma obediência concreta, por menor que pareça. Escolha a generosidade mesmo diante da escassez. Esses gestos não forçam Deus, mas colocam você na posição onde a graça encontra terreno fértil. E se você me perguntar agora, pastor, isso significa que devo esperar passivamente até que Deus me empurre para o propósito? A resposta é não. Esperar ativamente significa trabalhar com aquilo que está ao seu alcance, cultivando fé, integridade e serviço. É alinhar suas mãos com a providência de Deus, não substituí-la. É caminhar com responsabilidade enquanto confia na promessa. A próxima etapa natural nessa jornada é ver, de forma prática, onde essas promessas podem se manifestar. Restauração familiar, provisão, cura, sabedoria para decisões e clareza de propósito. Mas antes de listar as promessas e as declarações, precisamos confirmar que o vaso está pronto para receber. E é aqui que quero fazer uma pausa de reflexão com você. Será que você está disposto a ser moldado? Está disposto a perder a necessidade de provar algo diante dos outros, a renunciar a atalhos que ferem caráter, a praticar humildade onde antes havia orgulho?
Saiba que o convite de Deus é para caminhar com Ele no processo. Se você aceitar, seu destino começará a mudar não apenas externamente, mas internamente. E essa transformação sustentará o que Ele trará. Permaneça atento às portas que se fecham, aos samaritanos inesperados, às pequenas obediências que parecem ridículas. Preste atenção às lições do deserto. Tudo isso tem propósito. Agora, antes de continuarmos e aprofundarmos nas promessas específicas e nas declarações de fé que você poderá reivindicar, quero deixar uma pergunta que ficará com você. Qual é a pequena obediência de hoje que, se você praticar, pode começar a abrir o caminho para o cumprimento da promessa? Pense nisso. Seja honesto com você mesmo. Esse pequeno gesto pode ser o início de uma nova história. A história em que o seu destino realmente muda. Neste ponto, enquanto você segura essa pergunta com seriedade, eu vou conduzir você mais adiante na próxima etapa. Mostrar as áreas concretas onde a fidelidade de Deus se manifesta e então orar por posse dessas promessas. Mas antes de avançarmos, quero que permaneça com a pergunta: qual é o seu Jordão hoje? E que se abra para a resposta que Deus pode dar através da pequena obediência. Agora vamos olhar, de forma prática e direta, para os lugares onde a fidelidade de Deus costuma se manifestar na vida de quem crê. E como você pode reivindicar essa promessa com maturidade. Quando falamos, seu destino mudará, não é apenas uma frase de efeito. É um convite para que a sua esperança se alinhe a realidades bíblicas que transformam circunstâncias quando o coração está pronto. Vou apresentar 5 áreas concretas e dar uma linha bíblica para cada uma. E ao final de cada tópico, darei uma declaração curta e repetível que você poderá tomar pela fé. Comecemos pela casa e pela família. Deus se preocupa com o lar. Ele cuida da proteção e da harmonia dos que vivem sob uma mesma cobertura. A Escritura nos lembra que a bênção sobre a casa depende muitas vezes da presença do Senhor dentro dela, e que a paz e o sustento do lar não são fruto apenas de esforço humano, mas de uma presença divina que habita com os que confiam. Olhe para Salmo 127, 1, onde se fala da impossibilidade de firmar uma casa sem o Senhor. E tome disso coragem. Você não é responsável por tudo sozinho. A sua família pode ser restaurada quando vocês escolhem alinhar o lar ao Senhor. Salmo 127, 1, NVI. Declaração breve. Pela fé, eu profetizo paz e reconciliação sobre o meu lar. Seguimos para na provisão e sustento. A promessa de Deus quanto à provisão não é um cheque automático, mas há textos que nos asseguram o cuidado de Deus, mesmo nas estradas mais incertas. Lembre-se do episódio em que crer levou à libertação e à provisão, e das palavras que trazem esperança na necessidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E pela fé, confia-se em seu cuidado presente. Atos 16, 31, NVI. Declaração breve. Tomamos posse da provisão do Senhor. Ele suprirá nossas necessidades segundo a sua riqueza. A cura física e emocional merece um lugar à parte. A Bíblia fala do servo que suportou nossas dores e levou nossas enfermidades. Isso nos dá base para orar por restauração sem cair em promessas fáceis, sabendo que o poder de Deus age e que a restauração pode vir de formas diversas. Isaías 53, NVI. Ainda assim, respeitamos o mistério e o processo médico quando necessário. Declaração breve. Pela fé eu recebo a restauração que Deus quer operar em mim. Cura no corpo, paz na alma. Quanto à paz e ao equilíbrio interior, Jesus deixou uma promessa singular. Não uma paz como a do mundo, mas uma paz que guarda o coração, mesmo em meio às tempestades. João 14, 27, NVI. Essa paz não anula os desafios, mas nos permite viver com esperança. Declaração breve. A paz de Cristo habita em mim. Eu sigo com serenidade e coragem. Sabedoria para decisões e clareza de propósito também são parte das promessas práticas de Deus. Tiago nos lembra que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará generosamente. Tiago 1:5, NVI. E Jeremias nos lembra que Deus tem planos de esperança e um futuro para nós. Jeremias 29:11, NVI. Declaração breve. Senhor, eu peço sabedoria, que o teu propósito se revele em minha vida. Ao relacionar cada um desses tópicos com uma passagem, não estamos prometendo solução imediata para todo o problema. Estamos afirmando que, pela fé e alinhados ao caráter de Deus, podemos colocar diante dele nossas necessidades, nossos sonhos e nossas feridas, e andar nas implicações dessa confiança.
A diferença está em como vivemos entre a promessa e o cumprimento, com atitudes coerentes, com coração pronto e com obediência humilde. Agora, antes de irmos à oração de posse, precisamos voltar ao tema da preparação do vaso, porque a promessa raramente se manifesta em vazio de caráter. Se você deseja que a bênção lhe encontre e seja sustentável, é vital cultivar 3 qualidades que sustentam uma vida abençoada: humildade, integridade e generosidade. Humildade é admitir que não sabemos tudo, que precisamos ser moldados, que há pequenas obediências a praticar. Praticamente, isso pode significar pedir perdão onde você feriu, admitir uma falha sem buscar justificativa, aceitar um conselho sem reagir com orgulho. A humildade abre portas que o orgulho fecha. Integridade é a coerência entre o dizer e o fazer. Ser íntegro implica administrar bem o que já foi confiado a você: tempo, relacionamentos, finanças, mesmo quando ninguém está olhando. Integridade se manifesta em pagar o que deve, em cumprir acordos, em não buscar atalhos que prejudiquem outros. Essa consistência forma um vaso confiável. Generosidade é a expressão prática da confiança naquele que supre. Dar, seja tempo, recurso financeiro, atenção, é um ato de fé que declara: não sou dono, sou administrador. A generosidade educa o coração para receber sem ser possessivo e transforma o receber em missão. Como exercício prático, proponho que você escolha uma ação concreta para cada qualidade esta semana. Peça perdão a alguém que você tem evitado, humildade. Resolva uma pendência que tem procrastinado e faça o certo mesmo que custe, integridade. Dê algo intencionalmente, tempo ou recurso, para alguém que precisa, mesmo sem retorno imediato, generosidade. Essas pequenas obediências são o polimento que prepara o vaso. Há também atitudes a evitar. Não use o processo como desculpa para a inércia. Não transforme a espera em murmuração. Não confunda sacrifício com autopunição. A maturidade espiritual equilibra fé e responsabilidade. Então, a pergunta-chave volta: você está disposto a ser moldado? Se a resposta é sim, prossiga com coragem. Se ainda tem resistência, peça a Deus que trabalhe no seu coração. Ele é fiel para transformar o desejo em prática. Chegou o momento central: a oração de posse. Esta oração seguirá a estrutura que já temos. Reconhecemos a fidelidade de Deus. Reivindicamos as promessas bíblicas com humildade. Declaramos em áreas específicas aquilo que cremos. E, por fim, nos submetemos ao processo de santificação que torna a bênção firme. Convido você a orar comigo em espírito, pronunciando no coração as declarações curtas quando elas aparecerem. Lembre-se, não estamos fazendo uma fórmula, estamos alinhando nossos corações ao Senhor. Pai amado, Senhor fiel, nós te reconhecemos como a rocha imutável, cuja palavra é verdadeira e cujo caráter não muda. Tu disseste que não és homem para mentir, e que a tua palavra é firme. Por isso, firmamos nossa esperança em ti. Números 23:19, NVI. Tito 1:2, NVI. Hebreus 10:23, NVI. Nós te louvamos porque a tua fidelidade atravessa gerações. Senhor, nós reivindicamos as tuas promessas de acordo com a Escritura. Declaramos, pela fé, que o Senhor é o nosso provedor, que nos dá sustento e abre portas de provisão segundo a sua vontade. Atos 16:31, NVI. Declaramos que Jesus, o servo sofredor, levou nossas dores e que a redenção traz restauração, conforme a tua palavra. Isaías 53, NVI. Declaramos a paz que somente Cristo dá, aquela que guarda o coração e a mente em meio às tempestades. João 14:27, NVI. Pedimos sabedoria e entendimento, conforme prometeste, para escolher bem e andar no teu caminho. Tiago 1:5, NVI. E, humildemente, lembramos dos teus planos de esperança e futuro para nós. Jeremias 29:11, NVI. Agora, nos silenciamos por um momento diante da grandeza do Senhor e repetimos em fé, mentalmente, as declarações que alinham nosso espírito com a promessa. Pela fé, eu profetizo paz e reconciliação sobre o meu lar. Tomamos posse da provisão do Senhor, confiando que Ele suplirá conforme a sua riqueza. Pela fé eu recebo a restauração que Deus quer operar em mim. Cura no corpo, paz na alma. A paz de Cristo habita em mim. Eu sigo com serenidade e coragem. Senhor, eu peço sabedoria, que o teu propósito se revele em minha vida.
Pai, nós tomamos posse dessas declarações não por presunção, mas por confiança no teu caráter. Não exigimos tempo ou forma. Entregamos à tua sabedoria o modo como cada promessa se cumprirá. Pedimos que tu nos mostres, com clareza e mansidão, as pequenas obediências que precisamos praticar agora. Dá-nos sensibilidade para reconhecer o nosso Jordão. Aquilo simples e humilde que o Senhor pede para que sejamos curados e transformados. Senhor, traz restauração onde há feridas nos lares. Cura as relações quebradas. Dá palavras de reconciliação e coragem para pedir perdão. Fortalece pais e mães, guia filhos e filhas, e coloca paz onde há contendas. Nós declaramos, pela fé, que a tua presença habite em cada casa, que a reconciliação venha como fruto do teu Espírito. Senhor, na área da provisão, nós pedimos portas abertas e sabedoria para administrar o que vem. Livra-nos da ansiedade que corrói. Ensina-nos a confiar enquanto trabalhamos com responsabilidade. Em nome de Jesus, tomamos posse da provisão que cabe à tua vontade. Para os enfermos e aflitos pedimos que a tua mão de cura esteja sobre cada corpo e cada coração. Onde houver necessidade de intervenção médica, guia os profissionais. Onde houver necessidade de descanso, concede repouso. Onde houver restauração espiritual, traz reconhecimento e conversão. Nós cremos que tu és capaz de curar, ainda que os caminhos sejam diversos. Senhor, dá paz aos que caminham em ansiedade. Que a tua paz substitua o medo. Que a tua presença seja âncora para a alma. Que possamos repousar em ti quando a tempestade ruge, lembrando das tuas promessas. Dá sabedoria, Pai, a quem precisa decidir. Que os que têm escolhas importantes recebam discernimento e luz do teu Espírito. Mostra o próximo passo claro. Transforma dúvidas em confiança, quando a tua vontade se revela. E, Senhor, dirige o propósito de cada vida. Se há vocações dormindo, desperta-as. Se há chamados que parecem distantes, aproxima-os. Se há portas aparentemente fechadas, mostra o que estás formando por trás delas. Nós cremos que o Senhor tem planos de prosperidade e não de calamidade para nós. Planos para nos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11, NVI. Enquanto fazemos essas declarações, subimos também uma confissão. Transforma-nos, Pai. Não queremos receber bênçãos como quem as exige, queremos ser formados para lidar com elas. Entregamos ao Senhor áreas de orgulho, inveja, avareza e impaciência. Lava-nos e molda-nos para que a bênção não seja pedra de tropeço, mas instrumento de testemunho. Senhor, ajuda-nos a praticar a humildade. Dá-nos coragem para pedir perdão e para servir sem esperar aplausos. Ensina-nos integridade em cada detalhe, em contratos, no trabalho, nas pequenas promessas feitas ao próximo. Alimenta em nós um coração generoso, que se alegra em dar, mesmo quando a necessidade aperta. Pai, em nome de Jesus, declaramos que estamos prontos para ser vasos úteis. Pedimos que a tua graça complete o que nos falta. Onde houver resistência, quebra-a com amor. Onde houver medo, cobre-nos com coragem. Reafirmamos nossa confiança na tua fidelidade. Sabemos que tu és fiel para cumprir o que prometeu. Hebreus 10:23, NVI. Agora, por fim, selamos nossa oração com uma palavra de entrega. Senhor, toma nossas mãos, nossas decisões, nossas lágrimas e nossas alegrias. Usa-nos como instrumentos para a tua glória. Se algo em nós precisa morrer para que algo novo nasça, que assim seja. Transforme-nos em vasos que refletem a tua glória. Nós declaramos, pela fé, seu destino mudará. Não como um slogan vazio, mas como uma realidade que brota da fidelidade de Deus e da nossa disposição em ser moldados. Tomamos posse das promessas que o Senhor tem para nós, com humildade e esperança. Que cada pessoa que ouviu esta palavra saia com uma pequena obediência definida, uma prática concreta para fazer nesta semana que demonstre humildade, integridade ou generosidade. Se você já escolheu a sua ação, faça-a. Se ainda não, ore pedindo clareza e comece com coragem. Antes de encerrar, repita mentalmente, pela fé, esta curta declaração. Eu tomo posse da promessa de Deus. Eu me deixo moldar. Eu sigo com fé. Se isso ressoou no seu coração, escreva nos comentários. Agora, eu tomo posse da minha promessa. Declare em público o que você tomou no íntimo. E, se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar caminhando juntos, orando e crescendo na fé. Receba agora a bênção final.
Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a fidelidade de Deus seja o seu alicerce. Que a humildade te faça digno do uso divino, e que por sua graça, seu destino realmente comece a mudar a partir de hoje. Vá com coragem, caminhando na promessa, sabendo que o Senhor, fiel à sua palavra, trabalha em você e por você. Que assim seja. Amém.